2020 eu me viciei no TikTok. Não foi fácil, mas depois de 3 anos eu estava livre, com muito mais foco e qualidade de vida. E eu quero te contar como foi para que você também possa melhorar e se inspirar na minha história. Ano da pandemia, eu vi meu app musical livre virar o TikTok com uma mudança de algoritmo. No começo isso não me preocupou, eu tava animada e me esforçava muito para ser produtiva em casa com apenas 14 anos. No começo é muito fácil adaptar a mudança porque o ambiente não exerce nenhuma pressão em você. Não o suficiente para te mudar, e sim o contrário. Mas logo se passaram os 3 primeiros meses e aí minhas notas vieram e elas não eram boas. Desanimada, eu parei de estudar e eu colava nos testes, o que não era difícil com acesso à internet e os testes sendo realizados no formulário Google. E uma mente vazia é pior que uma mente louca. Quando no tédio, nosso cérebro caça qualquer coisa para se entreter, e de preferência a mais prazerosa. E foi assim que eu comecei a usar mais e mais o TikTok, até eu me viciar. Aquele ano inteiro foi um epílogo dos meus dias mais sombrios. Em 2020 eu tinha paixão, motivação, sonhos, o que acabou me salvando de ficar tão obcecada com o app, mas em 2021 esses sonhos acabaram ficando de lado e eu entrei em depressão profunda. Como muita gente, ficar isolado com seus próprios pensamentos não me fez bem. E a única forma de escapar era ficando presa na minha própria cabeça, em cenários falsos. O TikTok era muito bom em me entreter dentro e fora desses cenários. Me rotina era acordar, desejar não ter acordado, então existir da forma mais passiva possível, que consistia em ficar assistindo os vídeos o dia inteiro. Mas antes de chegar nesse estado fatal, eu já estava notando alguns sinais de que o autoestímulo do app era mais sério do que eu pensava. Na época, a gente falava muito sobre a nossa atenção ter sido diminuída a 8 segundos como um peixe dourado. Mas eu sentia confusão, dor de cabeça, estresse e superestímulo. Traduzido do inglês é um termo para pessoas autistas e é a nossa famosa agonia. Tinha tanta coisa na minha cabeça que às vezes eu precisava deitar, fechar os olhos e deixar o meu cérebro processar tudo. Uma coisa que ficou muito comum com a vinda do TikTok foi a mente inquieta. Você pode notar que depois de ver vídeos curtos, você fica com um áudio de vídeos aleatórios passando na sua mente em loop. Isso é o seu subconsciente tentando processar o leite que você acabou dando pra ele. Acontece que, por conta desse período difícil, eu comecei a olhar pro app como algo negativo. Aliás, eu não gostava de nada, mas eu continuava usando o aplicativo, o que deixava mais evidente pra mim a relação tóxica, sem falar do conteúdo, que também não era nada positivo. O ano é 2022 e eu melhorei, mas o vício continuou. E agora eu tinha sequelas da depressão também. Mas estava tudo bem. A única coisa interessante para falar de 2022 é que eu comecei a querer me livrar do TikTok. Tudo isso sendo extremamente consciente no meio do uso. Quando eu pegava no meu celular, me perguntava por que eu abri o app tão rápido. Quando eu tava usando, me incomodava de me notar apenas rolando para baixo, até tomando banho, pensando em algum vídeo, eu me pegava. Tudo começou com perguntas e dúvidas. Eu não sabia, mas o que eu tava fazendo na época era quebrar o gatilho do vício aos poucos. Infelizmente, isso não fazia com que eu parasse de usar o app, eu só continuava questionando ele. O que acabou criando um novo padrão, quando o ciclo de uso se iniciava, chamado culpa. Mas sinceramente, eu sou feliz por isso. Por conta disso, eu comecei a pegar realmente pesado no projeto Eu Quero Meu Tempo de Volta. De timer de usos a bloqueio de apps eu usei. E era tortura, principalmente porque eu acabava voltando ao normal depois de 7 dias. Mas isso foi importante. Eu acabei criando resistência ao TikTok de todas as formas possíveis e graças a isso, eu sou capaz de ter o app instalado e não usar. E eu vou te passar a receita pra isso agora. Primeira dica, parar é muito mais difícil do que começar. Interromper a prática de algo prazeroso é como dar um choque no seu cérebro e não um dos bons. Dessa forma você está ensinando uma certa disciplina a si mesmo, algo que vai ser muito útil no futuro. A segunda dica que eu tenho é você se perceber. Para você poder parar, você não pode estar no transe, que são os vídeos curtos. Então, rolar por alguns vídeos e interagir mentalmente faz uma grande diferença. Você também pode notar um conteúdo específico que não é bom para você. Uma coisa que foi muito útil pra mim foi o YouTube. Quando eu desinstalava o TikTok, eu vinha correndo pro meu conteúdo antigo aqui no YouTube. E a minha mente cansada se sentia renovada com a dopamina daqui. Que era diferente, mas ainda intensa. 4. Mude o conteúdo da sua For You. De longe foi o que me ajudou muito. Até hoje meu TikTok é assim, meus pesquisados não tem nada a ver com a minha For You. Dando um clique e denunciando um vídeo com uma alegação falsa, que não vai prejudicar o criador, obviamente, você controla o que ele mostra pra você e não o contrário. E por final, limite de uso. De longe é a coisa mais chata e frustrante, mas faz com que você veja o que realmente importa nos seus 20 minutos diários que você tem pra usar. Tá, então Dani, fazendo tudo isso eu largo o TikTok? Eu espero que sim. No dia que eu fiquei limpa eu simplesmente sabia. Mesmo assim foi muito estranho porque foi do nada e sem qualquer transição. Era dezembro de 2022, eu tava reflexiva e apática. Eu não queria fazer nada, nem sequer usar o celular.
O erro que eu cometi foi usar mesmo assim. Menos o TikTok, que estava desinstalado em mais uma tentativa de ficar limpa. Uma semana depois, eu reinstalei o app e depois de olhar os 3 primeiros vídeos de uma forma consciente e ainda apática, eu simplesmente saí e não voltei. Ocasionalmente eu voltei a ver os vídeos, mas o meu tempo de uso era 20 minutos, cravados. Eu tava livre. Mas da mesma forma que deixar de comer gordura e doces não te faz uma pessoa fit, só parar de se danificar não é o bastante. Você tem que cuidar de si mesmo também. E assim a gente chega nos dias atuais. 24/5/6. Eu continuo sem usar o TikTok, mas eu tenho uma nova batalha que se parece com a antiga. E antes de chegar aqui, eu tive recaídas em 2023, particularmente entre março e maio. Eu achei que tudo ia voltar a ser como era, o que não aconteceu porque sinapses de resistência são diversas e me deram o apoio necessário para voltar ao normal. Hoje eu ainda me vejo um tanto distante de onde eu queria estar quando se trata de foco, mas eu tô trabalhando pra isso. Agora que eu te contei minha história, eu só queria deixar avisado que é diferente pra todo mundo. Embora essas dicas possam te ajudar, a sua história vai ser diferente. O dia, o momento, o contexto, uma experiência única pra você, particular sua. Eu levei 3 anos. Quem sabe você se livre em 3 meses ou 5 anos. De qualquer forma, essa jornada é sua e vale a pena.